Fala galera, estamos aqui mais uma vez em mais um 3x2 e como nunca é diferente, sempre com um convidado muito especial. Esse convidado já esteve aqui com a gente em outra oportunidade e nos dá a graça de estar aqui novamente. Vou deixar meu amigo Lucas apresentar ele aqui, mas tenho certeza que vai ser uma benção, então fica ligado aí com a gente. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar mais uma vez aqui. Como o Henrique já falou, nosso convidado, ele mora aqui em Toledo há quase 5 anos. Ele é casado com a Maiara, pai da Cel e da Luna. Ele é pastor da igreja Zossa e já serve no Ministério Pastoral, liderança, ensino, aconselhamento há mais de 15 anos. Ele abandonou sua carreira na área comercial para se dedicar somente ao ministério e hoje lidera uma igreja que vem crescendo muito em nossa cidade. E ele está aqui hoje para contar um pouco para a gente sobre essa nova fase. Seja muito bem-vindo, pastor Ronan Silva. Aê, muito bom, obrigado, viu? Que alegria estar de novo com vocês aqui. Deu certo, né? Deu certo. As agendas do homem é difícil. Não é isso não, rapaz. Meu Deus. Não, mas uma hora tem que dar certo. Uma hora chega o momento. Que alegria. Obrigado por esse tempo juntos aqui. É sempre bom falar do reino, compartilhar do que a gente está vivendo. Enfim, né? A cidade é uma bênção, né, cara? É uma benção. Toledo demais. é top. Na verdade, eu não sei o Lucas. Eu sei que veio para Toledo. Então, em vir para Toledo, você é de Toledo? Não, eu sou daqui mesmo. É daqui mesmo, então. Não deu certo o que ia falar, mas o povo vem para Toledo porque sabe que Toledo é bom demais. E vem e fica, né? Isso que é legal. Sempre que eu troco ideia com pessoas de fora que pensam em vir para cá, eu falo, não, você pode vir. Porque eu tenho certeza que você não vai querer sair mais. Porque Toledo é uma benção. Toledo é muito bom demais. Mas, pastor, a outra vez que você veio aqui, estava, digamos assim, no mesmo projeto, mas de forma um pouco diferente. Teve muita coisa passando, né, durante esse tempo, troca do nome da igreja. E a gente quer conhecer e entender um pouco mais do que está acontecendo por trás de tudo isso, né? De tudo que passou durante esse tempo. Foi quase um ano, eu acredito que o senhor esteve aqui. Foi, né? E muita coisa passou por debaixo da ponte aí. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho desses novos projetos aí. Caramba, um ano, né? Lá na igreja o povo costuma falar muito isso, né? Que parece que a gente vive 10 anos em um, assim. A velocidade das coisas, né? Não sei se é bom ou é ruim, mas é... quase o projeto JK 50 tem isso, né? 50 em 5, né? Eu não sei, né? Tem coisas ruins nisso, é muita velocidade, a gente tem... Mas uma convicção que dá, uma paz que dá, é que tudo que temos vivido, desses 5 anos até aqui, não somente eu que digo isso, mas a gente, como liderança como um todo, a gente tem muita paz de estar vivendo debaixo da direção de Deus mesmo, né? Do favor de Deus. Então, se tem sido nessa velocidade, é por algum motivo também. Deus está fazendo, está esticando a gente, tem sido muito rápido, né? Mas, enfim, esse ano tem sido um ano totalmente para ficar realmente para marcar a história da nossa igreja. Tem sido incrível o que nós estamos vivendo e teve de tudo aí, né? Foi anunciado inclusive no mesmo culto, não estava muito bem planejado, mas mudança de local, né? Que não é tão simples assim, sempre envolve muita coisa, né? E também mudança de nome, né? Para as pessoas é muito interessante que conforme a tradição da pessoa em igreja, a dúvida em relação à mudança de nome tem mais peculiaridades, outras, por exemplo, né? Para pessoas que têm uma tradição mais de igreja denominacional, onde aí a palavra denominacional já fala muito sobre isso, né? Onde a denominação ela tem uma história longa, onde faz parte de um conjunto de igrejas que talvez centenárias. Sim. Nomes é muito mais chocante quando uma igreja muda de nome, né? Uhum. Então é mais impactante, meu Deus, né? Porque uma igreja que tem uma tradição histórica centenária de 500 anos, ou de 100 anos, ou de 200 anos, sejam presbiterianas, a Assembleia de Deus, né, centenária, ou outras, é mais chocante, né? Isso, né? E não se vê muito, né? Mas a igreja brasileira vive o fenômeno de igrejas não denominacionais, que é o nosso caso. Nós não somos uma igreja denominacional. Nós não fazemos parte de uma denominação histórica. Nós honramos, nós celebramos. Ninguém chega sozinho, né? Você sempre está sobre os ombros de gigantes. Então, tem toda
história da igreja cristã de 2000 anos, de denominações e tudo mais, que influenciam e formaram muito a gente. Mas a nossa igreja, desde que ela nasceu, ela não é denominacional, ela não faz parte de uma denominação histórica específica. O nome da igreja antes, né, Nova Igreja Batista de Toledo, é muito mais uma herança minha pessoal e da minha esposa, minha e da minha esposa, da igreja de onde nós viemos, em Cascavel, que inclusive também mudou de nome, é a Nova Igreja Batista de Cascavel, hoje se chama Ressoar Igreja. Então, que também não era uma igreja denominacional. Então, não sei se para algumas pessoas é tão fácil entender. Uhum. O que seria basicamente isso? Nós nascemos como comunidade, como realmente uma igreja local. Ela nasce com aquele pequeno grupo de pessoas. Ela não está vinculada a uma convenção, a uma denominação específica. E aquele grupo de irmãos é que começa, de verdade, a igreja orgânica, enfim. E a nossa igreja aqui em Toledo foi semelhante. Ela nasceu... Eu e a minha esposa, nós viemos de Cascavel, né? Nós fomos por 10 anos membros da Nova Igreja Batista de Cascavel e fomos enviados. E nós adotamos o mesmo nome por paternidade espiritual, por discipulado. O pastor Jefferson e a pastora Claudinha são os nossos pastores, até hoje, continuam. Mas a igreja, como comunidade, ela nasceu orgânica e autônoma, né? Independente. Então, aí o que aconteceu foi, né? A pergunta é, o que aconteceu, né? Aconteceu que Cascavel teve uma direção de Deus. A igreja lá é muito grande, né? Não sei se vocês já conheceram lá a igreja de Cascavel. Eu ouvi dizer, não conheci ainda. Mas falaram que é grande mesmo. É muito grande. Hoje, não só de relevância só na cidade, na região, mas de nível nacional. É uma igreja de mais de 7 mil pessoas, com impacto, né? Muito grande, né? E o nome, nomes sempre são expressões de identidade. É como nós entendemos, é como nós cremos. Então, nomes, eles precisam fazer um sentido para a estação de uma comunidade, para uma igreja, para a visão dela e tudo mais, né? Eu creio que os fundamentos do evangelho eles nunca devem mudar. Os fundamentos do evangelho. Mas os nomes que expressam uma identidade de uma comunidade local, entendemos nós que há uma liberdade para isso, né? Para igrejas não denominacionais como a nossa, com autonomia, é muito mais simples, né? Porque a própria comunidade local vai orar por aquilo, discernir e definir, né? Diferente de igrejas que fazem parte de uma rede, de uma denominação, né? Mas para igrejas que já são autônomas, aquela liderança local discerne. E como para Cascavel já também não fazia muito sentido, o nome era confuso para algumas pessoas. Vou dar um exemplo simples, né? Batista, o nome Batista carrega várias nuances, né? Positivas, enfim, mas é uma igreja muito ampla, o nome, né? Mas há muitas batistas que fazem parte da convenção, outras que não fazem. Tem batistas renovadas, né, avivadas, tem batistas reformadas, tem batistas onde a doutrina é muito, né? Tem alguns elementos parecidos, outros não. Então é confuso. Às vezes a pessoa chega na cidade e fala, aquela é uma igreja batista. Chega lá, não é nada que ela esperava. E já vai com a visão de uma igreja batista. Então, os nomes, eles têm muitos aspectos positivos, denominacionais, mas esses nomes que carregam mais tradição, também tem os seus obstáculos, né? De talvez frustrar a expectativa de pessoas que esperariam uma coisa e chegar lá e não é. Eu sei, por exemplo, eu sou assembleiano de formação. Meu pai foi pastor da Assembleia de Deus por mais de 30 anos. Eu, até os 23 anos, estive na Assembleia de Deus. E eu sei que a Assembleia também tem essas nuances no Brasil. Tem Assembleias de Deus que não fazem parte de convenções ou algo assim. E a pessoa chega lá com uma expectativa, se ela muda de cidade ou de estado, chega lá, não, mas isso aqui não é Assembleia de Deus. Uhum. Porque ela queria Assembleia igual lá do bairro dela. Então, eu entendo, faz parte. O que nós cremos é que o corpo de Cristo ele é imutável. A igreja de Jesus é uma só e ela não mudou faz 2000 anos. Agora, as expressões do corpo, que são as pequenas comunidades, o conjunto de comunidades, de igrejas, de redes, elas manifestam identidades doutrinárias, teológicas ou até metodológicas. Por exemplo, aquilo que é secundário, forma de fazer culto, liturgia, né? Usos e costumes, coisas como essas.
há interpretações e há formas de uma comunidade lidar, até culturalmente, né? Sim. Tem coisa que no Nordeste, uma igreja nordestina, vai chegar numa igreja sulista e não vai encaixar muito bem. Então isso é adaptável. Regionalismo, né? Exato. Totalmente oposto. Então há muitas variáveis. E nomes para nós, como igrejas autônomas, elas precisam carregar uma expressão de identidade da comunidade. Então, quando o Cascavel entendeu essa direção de mudança de nome, com o tempo de Deus para eles, nós já tínhamos muito isso já aqui. Era algo que a comunidade aqui já sentia, que o nome não era coerente com a nossa identidade. Mas não era um tempo de Deus. Mas quando o pastor Jefferson, né, a Claudinha falaram, Rono, nós vamos entrar aqui numa direção de mudança de nome. Orem aí, como é que vocês vão fazer e tal. Porque nós somos uma igreja, para alguns não é tão fácil entender isso. Ele é o meu pastor, mas as igrejas, elas não são... Ele não é pastor desta igreja, né? Ele é o meu pastor. Sim. Pessoal. Esta comunidade, ela é autônoma, tem uma liderança própria, tem uma diretoria, tem um corpo de liderança que ora por isso, discerne, que nasceu aqui, foi gerado aqui. Aí eu falei, pastor, então nós vamos juntar aqui, nós vamos orar e buscar de Deus uma direção, né? E entendemos como liderança que o que mais fazia sentido era realmente, independentemente também do nome escolhido por Cascavel, não era sobre o nome, mas que a igreja daqui precisaria ter um nome que carregasse uma identidade própria. Porque há coisas aqui também que nós fazemos que é um pouco diferente de lá também um pouco diferente daqui. Nada muito essencial, né? Sim. Mas que é o normal. Eu costumo explicar uma coisa que fica muito fácil nós entendermos. Eu, você, todos nós aqui, fazemos parte da família dos seres humanos. A gente tem uma categoria única aqui. Nós somos seres humanos, né? Nós temos algo muito em comum. Da mesma forma como todo nascido de Deus faz parte da igreja de Cristo. Todo filho de Deus, nascido, convertido em Cristo Jesus, ele faz parte da família de Deus, da igreja de Cristo no mundo. Só que a cultura da tua família, da tua casa, do teu pai, da tua mãe, a forma de vocês comerem, organizar a rotina da casa, se faz rancho ou se compra uma vez por semana, são coisas da tua cultura. Quando você casou, a tua esposa fazia parte de uma outra cultura. Talvez eles comiam na sala, assistindo televisão, preferia fazer rancho uma vez. Não sabe nem o que é rancho, às vezes. Não sabe nem o que é rancho, dependendo... Isso é coisa de paranaense. Né? O que é isso? Vocês fazem parte da família de seres humanos. Mas quando você saiu da casa do seu pai, você vai formar agora uma família e ter hábitos, cultura, liturgias, jeito da tua família. Eu acho que igrejas locais, quando nós olhamos para a Bíblia, no Novo Testamento, era isso aí. Não sei se vocês lembram, mas as cartas para as igrejas do Apocalipse, cada uma levou uma lapada. E se você descreve, você fala, não, isso aqui é uma igreja só? É uma igreja em Cristo Jesus. Mas cada uma tinha aspectos diferentes. Uma foi elogiada por uma coisa que a outra não tinha. A outra foi criticada e chamada a atenção por uma coisa que a outra não tinha. Porque cada comunidade, aquelas eram 7 igrejas da Ásia... Visões diferentes. Eram diferentes. É a mesma igreja de Cristo. Só que contra diferentes. ti eu tenho isso aqui. Já com essa daqui, não. E, enfim. Até porque eu acredito que também essa variedade, vamos dizer assim, de visões, é porque as pessoas são diferentes. Então você consegue se enquadrar, como o senhor falou, valores, princípios, essas coisas não podem mudar. Mas eu me encaixo melhor aqui, o Henrique se encaixa melhor ali, né? Todos com a visão para o reino, para o céu, para Cristo, para a Bíblia. Porque igreja é gente, mas né? a gente consegue se adaptar melhor em um ambiente. Né? Exato. Porque igreja é gente. Igreja não é instituição nominal, documental, né? Igreja não é um papel. Igreja também não é uma estrutura física, não é parede. Igreja é comunidade. E comunidade é a expressão de pessoas. E, obviamente, uma igreja vai ser diferente. Pode ser da mesma denominação, pode ser o mesmo nome, a mesma placa, os mesmos ritos lá exigidos. Mas se mudar de cidade, já não é a mesma igreja. Porque as pessoas são diferentes. O ambiente é diferente, a cultura é diferente. Então, não tem igreja igual, né? Sim. E uma curiosidade, assim, acho que não só eu, mas as pessoas que vão ouvir também têm. Da onde saiu Zossa? Por que isso é em que língua que é Zossa? E o que significa? De onde que veio essa inspiração? Olha só, né? Quando veio
quando veio essa informação, né? Olha, vamos passar por esse movimento de mudança de nome lá em Cascavel, e a gente entendeu que talvez seria o momento aqui nós também. Ao mesmo tempo que pareceu surpreendente, não foi. Há mais de 2 anos, Deus falava conosco sobre uma marca da nossa igreja. Como é que vinha isso? Um sentimento das pessoas, volta e meia alguém repetia isso, assim, sem combinar. Não era algo assim ensinado, doutrinado, falado. Era algo que vinha espontâneo. A gente recebia, às vezes, pastores, algum pregador, alguma coisa, vinha também algo parecido. Olha, eu sinto isso, me parece isso, eu olho para vocês. Que era uma expressão que se repetia muito, que é: vocês são uma igreja viva. Todo mundo falava isso. Eu sinto uma vida aqui, é um negócio. Então as pessoas, os novos que chegavam, isso era muito comum. Então a melhor definição que naturalmente começou a se dar para a nossa igreja, a gente falava isso sem querer, assim, foi algo natural. Aqui é vivo, aqui é uma igreja viva, aqui nós estamos... E o que significa isso no sentimento das pessoas, no meu, de todo mundo? A gente entendia que as pessoas estavam querendo dizer: aqui é uma igreja que está em movimento, aqui é uma igreja que a gente está saudável, aqui a gente sente uma vida, né? um entusiasmo, um ser cheio de Deus que produz isso, né? Um crescimento. Nós nascemos na sala da nossa casa há 4 anos e meio, né? Com um grupo de meia dúzia de pessoas evangelizadas do zero, a maioria. Nós caímos aqui, eu e minha esposa, de paraquedas mesmo, e em tão pouco tempo consideramos que é um crescimento. É um crescimento saudável, orgânico, vivo. Então isso era algo que já estava no nosso DNA, a gente falava sobre isso, né? Então quando vem a possibilidade da mudança de nome, a primeira coisa que salta naturalmente, cara, é a igreja viva. Nós somos uma igreja viva, é isso que nós somos. O nome nominal que vai se dar, nós não sabemos, mas isso é quem nós somos, isso é a nossa identidade. A ideia é essa, né? E eu lembro... acho tão legal você compartilhar isso, porque a Bíblia nos diz que hoje em dia é muito comum, né? Do esfriamento da igreja, né? E a Bíblia diz que Deus vai vomitar aqueles que são mornos, frios, né? Desse esfriamento realmente. Você falando de vida, traz realmente uma igreja pujante, que é o que nós precisamos, né? Para levar o evangelho para mais pessoas. Por isso que às vezes as pessoas estão se achegando. Outro aspecto, agora volto àquilo que a gente estava falando. Nós somos avivados no Espírito também. Doutrinariamente, nós cremos no mover do Espírito Santo para os dias de hoje. Nós somos uma igreja avivada nos dons, cremos, fluímos, entendemos dessa maneira. E até vinham, né, às vezes pelo nome, dependendo da tradição de alguém que chegasse, né? Vinha com uma expectativa, batista, né? Porque há batistas mais avivados, mas há muitas que não, né? Então chegava e levava um choque também. Não, peraí, isso aqui... Eu vim na igreja errada. Eu vim na igreja errada e tal. Então nós somos uma igreja viva, sempre fomos. Viva no crescimento, viva na organicidade com que as coisas se dão. Não são engessados, a gente é muito orgânico. Nós vamos dirigindo a igreja conforme a direção do Espírito mesmo. Ela vai tendo uma coisa natural, orgânica, saudável. E então não tinha como discutir. Essa era a nossa identidade. Nós somos a igreja viva. Só que aí vem um segundo ponto também, que é nome no Brasil. Tem toda uma questão de registros e coisas assim. Então, logo a gente começou, a primeira coisa foi ver, né? Como seria a possibilidade de um registro de igreja viva. E a palavra viva está muito aliada a muitas igrejas, de várias formas. E na legislação brasileira e essas questões de marca, a gente percebeu que poderia ser um problema. Não por nós, mas por alguém que pudesse se incomodar pelo nome ser parecido e tal. E a gente ficou incomodado com Deus, assim, poxa Deus, nós não queremos ter um nome aleatório. Tem que ser dado pelo Senhor. Tem que ser gerado por ti. Porque eu não acho que é algo tão bobo. Você olha na Bíblia, os nomes, eles sempre tinham uma relevância. Especialmente apontando destino e revelando corações ou, de alguma forma, identidade. Né? Você vê lá, principalmente no Velho Testamento, isso era muito forte na cultura
antiga e principalmente judaica. E quando mudava o nome tinha um porquê. Né? Os nomes eram dados devido a alguma circunstância, ou da forma do nascimento, ou ou um destino profético que iria ser dado para aquele filho, queria apontar um futuro para ele, então dava-se o nome que apontasse para esse futuro. Era sempre fruto de algum tipo de identidade. O mais famoso, Jacó, né? Onde a circunstância do nascimento dele atribui-se ao nome que é dado a ele, né? Alguns vão traduzir como suplantador, por já nascer com a mão no pé no calcanhar do irmão, e tudo isso. Logo, quando ele tem um encontro com Deus, aí Deus muda o nome dele, não se chamarás mais Jacó, mas agora sim Israel. Então há algo muito forte. Então nós não queríamos escolher o nome, não era isso. Queríamos que Deus gerasse. Só que não fazia sentido para nós nada fora do que a identidade que nós já tínhamos. Nós somos uma igreja viva, cheia da vida de Deus, é isso que nós somos. A gente não consegue explicar a nossa igreja a não ser com essa descrição. Isso era natural, você entendeu? Era algo muito orgânico. Logo, por algum acaso, eu não me considero teólogo, fiz teologia, eu sou pastor de comunidade e tal, mas a gente tem uma relação com a Bíblia, de estudar, enfim, e me veio isso, né? Que há várias, no grego, principalmente o Novo Testamento foi escrito em grego, e nós temos o Velho Testamento, aí tem duas nuances do aramaico antigo, hebraico, enfim, mas o Novo Testamento no grego, há palavras diversas para uma mesma palavra que nós usaríamos no grego, há várias. Um exemplo é amor. Amor no grego, nós temos 4 palavras diferentes para 4 tipos de amores, né? Sim. Nós temos isso lá. E eu sabia que para descrever vida também. E aí me ocorreu de olhar alguns textos. Deus me levou a alguns textos. Nós temos de Hebreus, nós temos Pedro, nós temos vários textos que descrevem a igreja ou descrevem outras coisas vivas ligadas à palavra de Deus, que é viva e eficaz. O edifício, a construção, que é a igreja de Deus, que é viva, enfim, Pedro. E a palavra lá é zossa. Zossa é a palavra grega que descreve viva. É a palavra viva em grego. Só que não é vida biológica. Não é uma vida de uma planta. Não é a vida de um bicho, de um animal. É algo cheio da vida de Deus. É algo que tem vida do Espírito. É uma derivação do zoé, ou do zoe, que alguns dizem. Então, zossa significa viva, cheia da vida de Deus. Aí, quando nós nos deparamos com esse nome, a gente trouxe para a liderança e começamos a orar. Gente, eu acho que Deus nos deu uma identidade. Aí, normal, a gente é ser humano. Que coisa esquisita, né? Nem a gente sabe falar direito, né? Souza, Zossa e tudo. E normal, né? Vem essa estranheza. Toledo, interior ainda, né? Nós somos interior do Paraná. Esse povo não vai saber, às vezes, nem pronunciar. A gente fala porta, né? A gente não sabe nem falar português direito, vai falar grego. Mas não conseguimos fugir. Caiu no coração da comunidade de uma forma, da liderança, que vários hoje... Ontem mesmo um irmão me falou, pastor, quando nós, que faz parte dos líderes lá, quando nós trouxemos os Zossa, eu falo, olha, não dá. Esquisito. Mas, pastor, hoje eu não consigo me identificar diferente. É a nossa igreja, somos nós. E assim, a gente é diferente mesmo, a gente é esquisito. Mas eu acho que tem tudo a ver. Assim, com o que o senhor vem falando, com o perfil da igreja, como o senhor disse, eu acho que tem tudo a ver, faz sentido, conecta com o que vocês, com a postura, com o jeito, com a visão. Eu acho, no começo eu também achei estranho, eu falei, porque a gente não tinha escutado, a gente leu. E como que fala, né? Zossa, o que é, né? Normal. E aí, quando eu vi o vídeo, fui procurar saber, ver o vídeo do senhor, daí tinha um vídeo só explicando, né? O porquê, o que significava e tal. E aí eu falei, não, faz todo sentido realmente. Tem a ver com o propósito deles, né? Porque você é uma igreja viva, você arrumou uma palavra que tem tudo a ver com... não vai ter problema com registro, não vai ter problema com nada, como você falou, e tem tudo a ver. Até onde nós sabemos, não existe nenhuma igreja no mundo com esse nome, né? E não que seja algo mais importante ou não, mas nos deu tanta segurança de identidade. Somos nós. É a gente. Pronto. E foi.
né? Não, legal. E eu sinto em você, desde a outra vez, isso já me salta aos olhos, que você parece ser um cara de muito planejamento, né? E você fala muito de liderança. Esses líderes que estão com você hoje dentro da igreja, vêm lá de trás, planejam contigo essa mudança e tudo mais? Eles foram formados? Como é que aconteceu isso? Olha só, eu acredito muito na máxima de que ninguém faz nada grande sozinho. Se faz sozinho é porque não é grande. A obra de Deus é muito grande. O reino é algo que não pode ser feito a uma mão só, a duas mãos de alguém, de verdade. E a visão que nós cremos que recebemos de Deus, eu sei que para alguns, e eu sondo muito meu coração sempre, eu falo aqui, eu sei que a gente está gravando, enfim, mas eu sinto que a gente está numa mesa aqui, como se fossem realmente, né, os amigos aqui compartilhando nosso coração. Nós temos convicção que o chamado que Deus nos deu não é pequeno em relação ao impacto. Então eu não consigo conceber a ideia desde o início de que isso seria feito sozinho. Precisa de muitas mãos, precisa de muita gente envolvida. E desde o início, a gente, por causa dessa visão e por saber que precisa de muitas mãos a se fazer, Deus nos deu esse olhar para entender que Deus teria que nos dar líderes, ou prontos ou formá-los, né? E a igreja nasceu há 4 anos e meio. Uma das coisas mais desafiadoras em qualquer organização é a formação de liderança. Seja uma empresa, seja uma igreja, formar líderes é o maior desafio. Por isso mesmo que eu te fiz a pergunta, porque eu sei que é muito difícil. É muito difícil. E olha só, se a coisa, né, quando eu digo a coisa, a organização, o intento, o empreendimento, seja o que for, está saudável, está crescendo com velocidade, o crescimento nunca será proporcional à quantidade de líderes que você consegue formar. É muito difícil. Porque formar um líder, quanto tempo demora formar um líder? Às vezes uma vida. A gente não sabe, são vários elementos, né? Então o que a gente precisou fazer e entender de Deus? Primeiro, aceitar, e isso foi uma promessa de Deus que Deus nos deu, uma palavra profética que a gente recebeu, que Deus nos enviaria pessoas, mesmo, onde nós não fizemos tanto parte da formação. Pessoas que às vezes moraram em outras cidades, que às vezes têm uma trajetória, pessoas que às vezes... E Deus mandaria já com uma bagagem onde a gente apenas faria aliança, uniria visões, ou a pessoa entraria naquele... Então eu tive que aceitar desde o início, porque Deus falou isso com a gente, que viriam pessoas ao nosso encontro que estariam mais prontas. E a gente teria que ter sabedoria para discernir, observar, abraçar, não nasceu com a gente, então não. Às vezes há algo que Deus já fez. Segundo, essa é uma. A segunda coisa teríamos que formar. E eu acho que esse é o aspecto mais forte, onde nós nos concentramos, que é olhar para cada pessoa, eu digo isso de todo o meu coração, como uma pessoa com um potencial, com um chamado de Deus, com algo para oferecer. Eu não acredito que nenhum discípulo de Jesus está isento de responsabilidade no reino. Uns vão aceitar, outros não. Aí é com ele. Mas que há algo que Deus espera e conta dele, eu acredito. Qual é o papel do líder? Incendiar o coração dele. Incendiar o coração dessa pessoa para fazer ela se ver como alguém que Deus conta com ela. Então, essa é uma marca muito forte da nossa igreja. Nós acreditamos nas pessoas. Nós acreditamos. Tem um pastor de uma igreja bem relevante no Brasil, que é o Costa Neto. Ele tem uma frase, eu não sei ao certo a frase, mas a afirmação, o conceito, mexeu comigo uma vez que eu ouvi, eu gravei isso. Ele falou, eu prefiro errar por acreditar do que errar por não ter acreditado. E estatisticamente eu fui ler que isso é verdade. Você tem muito mais chances, por exemplo, de confiar em 10 pessoas e uma te decepcionar. Você entendeu? Te decepcionar é uma palavra que nem se caberia. Mas ela não desenvolver, se frustrar, ou enfim, errar e falhar. Sim. Você acreditou em 10, investiu em 10 e deu errado, mas 9 deram certo, do que por medo de você não fazer com ninguém. Você entendeu? Sim. Então, eu abracei isso com tanta convicção, gente, que, meu irmão, a gente acredita nas pessoas até que elas provem o contrário. A maioria das pessoas funcionam o oposto. Eu primeiro desconfio, vou te botar
a geladeira, vamos testar você. Óbvio que a gente também não é imprudente, nós usamos a palavra de Deus como baliza para tudo. Então, a vida pessoal, o testemunho, o coração. Mas no reino de Deus, a medida nunca foi tempo de igreja ou de conversão, idade, nunca foi essa. Qual é a medida que Deus sempre usou para os seus escolhidos? Disposição de coração. Disponibilidade de coração. Eis-me aqui, eu quero. Então, eu prefiro muito mais o disposto de coração, do que aos olhos das pessoas, os prontos, ou maduros, ou preparados. Sempre. Porque às vezes o cara tem habilidade, dons naturais, ou até mesmo um chamado, mas está adormecido, capacidade, formação, mas ele não quer, o coração dele está em outra coisa, está indisponível. São duas coisas, disponibilidade e disposição. Disponibilidade é ele estar com a agenda, com o coração até, com espaço. Tempo disponível. Enfim. E disposição é vitalidade, energia. Eu quero. Tem que ter os dois. Fazer acontecer. Sempre foi assim. Pega Hebreus 11, a lista dos heróis da fé, todos eles, você vai ver uma coisa em comum. Você não vai achar muita paridade. Eles eram igualmente competentes, igualmente preparados, igualmente. Não, um vai estar mais, outro menos, tal. Mas o que todos eles tinham em comum eles disseram, eis-me aqui. Eles aceitaram o chamado, eles aceitaram. Então, como é que nós fazemos? Nós olhamos para as pessoas, damos oportunidades para elas. Na nossa igreja, há níveis e instâncias de serviço, de ministérios. Basicamente 3. Mas que a primeira é algo que todo mundo pode servir. Eu digo todo mundo. Se você chegar domingo, levantar sua mão, aceitar a Cristo, entregar sua vida a Jesus, amanhã você pode servir em alguma coisa. Obviamente, não vai dar talvez para você dar aula na escola bíblica, não vai dar talvez para você liderar um pequeno grupo, mas você consegue ajudar na cozinha, que precisa fazer o lanche dos jovens no sábado. Você consegue ajudar, nós temos 23 ministérios na igreja, porque nós achamos que todo serviço no corpo é um ministério. Eu vim de um ambiente em que só se considerava pregador e cantor. E quem era meio frustrado ia pra porta, né? E aí virava uma coisa meio que de piada, até que eu acho errado, que é menosprezar o porteiro. Aquele lá é porteiro. Era até tratado com forma assim desprezível. Normalmente era alguém que era um obreiro, mas não era muito bom com pregação, ou estava sendo testado, forjado. Vamos lá ver se ele aguenta na porta e tal. Como um demérito, sabe? E para nós, o cara que está no púlpito, ele tem o mesmo valor no corpo do que o cara que está cozinhando o lanche dos jovens. E a igreja sente isso. Todo mundo sente isso. Nós temos um ministério que é chamado Visuais, que eles cortam papéis e fazem bonequinhos para os contadores de história do Ministério Infantil. A maioria são mulheres, né, que fazem isso em casa. Ninguém vê. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Elas normalmente vão lá numa segunda-feira na secretaria da igreja, pegam material, levam para casa, produzem materiais visuais, devolvem no depósito. Ninguém vê. Ninguém sabe quem é. Qual é o valor delas no corpo? É o mesmo. Elas estão contribuindo para a pregação do evangelho que o professor vai ter que dar. Só que, convenhamos comigo, que pelo nível de influência direta ser menor, as áreas de luta que elas estão desenvolvendo, talvez se exijam menos. Talvez pode ser alguém que ainda é nova convertida, neófito, está começando na fé. Então, como nós temos isso como cultura, gente, as pessoas elas já vão entrando na nossa igreja fazendo parte. Você envolve ela. E envolvidas, os líderes vão surgindo. Então, o que acontece? Resumindo, o que eu quero dizer nós temos muitas portas para que as pessoas com chamado possam se desenvolver. Logo, brotam mais rápido. Não é tão fácil, tá? Mas, em geral, a gente acaba tendo mais facilidade de enxergar quem são os que Deus está levantando. Aí surge gente que prega, gente que fala, gente que lidera, gente que ensina. Nós temos pequenos grupos, né? Na nossa igreja, que são células. Nós chamamos de GC, Grupo de Crescimento. E nós temos mais de 30 na cidade, onde cada grupo tem um líder em treinamento, obrigatoriamente. Às vezes até 2 casais, tá?
Não é nem casais, líder em treinamento e um anfitrião. Então, eu tô falando aqui quase 200 líderes, pessoas envolvidas semanalmente no cuidado de gente, pastoreio, abrir a casa, dar uma palavra. Como é que você não vai desenvolver isso? Aprendendo a desenvolver as ferramentas. Agora, se você forma líder no púlpito, você vai, às vezes, transitar com 3, 4, tendo oportunidade. Mas se você forma líder servindo, aí... E às vezes quando ele chega no púlpito, ele já tá mais preparado. não, ele já... O coração... a Bíblia já nos deu o caminho para a formação de um rei. É o pasto, né? Sim. Você entendeu? O caminho Onde de Davi... ninguém tá vendo. O caminho de Davi é o caminho de formação ministerial de Deus. A trilha de formação ministerial de Deus é a trilha de Davi. Escolhe no secreto, honra num pequeno núcleo familiar, trazendo a unção, fica escondido, mesmo com uma palavra profética, anos, não assume o trono e começa a servir. Servir aonde ele está. Então, Davi foi arpista, foi líder militar, foi pastor de ovelhas, foi comandante dos exércitos de Saul, foi de tudo. E lá, até que... eu falo isso para todo líder que tem chamado na nossa igreja. Há 3 validações que você precisa ter para confirmar o teu chamado. Primeiro, você tem que ser chamado por Deus. Tem que ter algo de cunho transcendental e profético aí. Uma palavra, um sonho, ou não. Uma convicção no espírito. Mas primeiro, Deus tem que te chamar. Segundo, você tem que querer. Eu não acredito em pessoas chamadas por Deus que não desejam. 1 Timóteo capítulo 3 diz, aquele que deseja ser bispo, nobre função deseja. O apóstolo não ignora o desejo do coração. Você tem que querer. Eu acho até meio brega. Aqueles que dizem, eu não queria, mas eu estava relutando e tal. Não sei. Eu vou ser bem sincero. Eu gosto que a pessoa seja honesta. Cara, eu quero. Eu desejo. Eu quero pregar. Eu quero servir pessoas. Eu quero me dedicar ao reino. E na verdade, isso não é nem com palavras, na verdade, né? Isso é com a vivência. Você vê a pessoa disposta, né? E às vezes parece que é um pecado que você está falando que eu desejo. Né? Não, eu desejo servir a Deus. Não. Não, irmão. Desejo é muito bom. É a segunda coisa. Você tem que querer. Então eu avalio, eu enxergo quando as pessoas desejam. Né? Mas o terceiro é a validação comunitária. A igreja tem que te ver. Não pode ser imposto. Por isso que todos os nossos líderes, sempre que ele é colocado numa posição, por menor que seja de liderança, o lugar em que ele está sendo colocado já o reconhece. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo. Sim. Nunca é uma surpresa. Ué, do nada o Lucas? Quem que é o Lucas? Não existe isso lá. O Lucas já amou, serviu, se envolveu, se entregou, gastou sua vida por aquele povo. Aquele povo, quando você é colocado, já fala, não, o Lucas... Óbvio, eu já vi. Por que o Lucas? Não, por causa disso. O cara já tem todo um respaldo ali. O Lucas me visita. O Lucas, eu tava caminhando com ele. O Lucas liderou a gente lá naquele projetinho, lá naquele evento, naquela coisa. Não é surpresa. Então, Davi, todas as vezes que Davi foi comunitariamente honrado, ungido, porque ele é ungido no secreto na sua família, pelo profeta. Mas todas as outras foi a comunidade indo até ele. Ele teve mais 2. Foi aclamado, foi convocado. Lidere sobre nós. Seja rei sobre nós. Aconteceu em Hebron e depois com os líderes de todo Israel. Lidere sobre nós. Seja rei sobre a nossa nação. Davi falou, tá bom. Só que eu já sou, Davi pensando, né? Gente, eu já sou só há alguns anos. Vocês só não sabiam. Ele já estava sendo aprovado, já. Mas enquanto a comunidade não o reconheceu, também não se moveu. É interessante que isso sempre foi. O conselho de Jetro para Moisés, para liderar aquele povo todo, selecionando pessoas, foi algo que precisava ser verificável. Ele diz, escolha entre vocês, homens capazes, que não visam o ganho desonesto, que temem a Deus, e dá umas qualificações. Moisés já tinha que conseguir identificar essas pessoas, elas já eram destacáveis. Depois veio o título, você vai liderar 100, você vai liderar 1000, você vai liderar 10. Na igreja primitiva, em Atos 6, quando a igreja está enorme, uma comunidade que recém nasceu, aproximadamente umas 20 mil pessoas, os historiadores devem dizer, ou dizem que devia estar naquela circunstância. Os 12 apóstolos não estavam dando conta, aí vem a reclamação. Gente, estão reclamando que as mesas das viúvas
não estão sendo assistidas, eles não estão tendo alimento. E aí Pedro tem uma ideia, ele diz, escolham entre vocês homens capazes, e faz a qualificação dos diáconos lá, né? E o povo escolheu, o povo apresentou, olha, e os caras não eram fracos não, né? O que menos andava lá voava, né? Os diáconos fraquinhos. Os diáconos fraquinhos, né? Estevão foi mártir, vendo a glória de Deus enquanto ele morria. Filipe só expulsão de demônios, curas, milagres em Samaria. Translado, né? Só para você ver o nível dos caras. Mas o povo é que falou, não, esses aqui, eles já exercem isso sobre nós. Só os reconheçam. Então nós usamos isso na igreja. A vida comunitária, os ministérios, você entendeu? Muito forte. A vida comunitária, o dia a dia. Eu costumo dizer que nós somos uma igreja de segunda-feira e não de domingo. Nós temos um culto por semana, gente. Um culto que eu digo assim, um encontro. Hoje nós temos 3, né? Mas é 3 igual porque não cabe no mesmo prédio. Agora vai caber, em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus, não. Por um tempo, né? Enfim. Então nós temos 3 cultos, mas é um encontro. Você acredita de verdade que a vida de um discípulo de Jesus acontece 1 hora, 1h30, 2 horas no máximo por semana? Não. Ela acontece durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta. Então nós temos uma vida comunitária muito forte. GCs, que são os grupos caseiros, discipulado, ministérios. De segunda a domingo há uma vida acontecendo. Quando os líderes são reconhecidos, a comunidade já sabe quem eles são. Não é surpresa. E nos permite formar com muito mais volume, né? Não, isso é muito interessante. Uma pergunta. Tem uma pergunta na agulha aí? Não, pode falar. Não, que pra gente caminhar pro fim aqui, que daqui a pouco nós temos outro convidado aqui também. Hoje o podcast 3x2 vai ter 2 convidados. Nós estamos ficando chique, você viu? Bom demais. Mas uma coisa assim pra gente... hoje as igrejas, a gente vê assim... Vamos dizer assim, não todas, mas a gente vê um certo esfriamento em alguns locais, alguns lugares assim que a igreja... eu não sei, eu gostaria de perguntar para o senhor, acho que o senhor vai poder me dizer melhor, o que se deve a isso? Porque o senhor falou que a igreja do senhor é uma igreja viva, e o pessoal se falava muito, uma igreja viva, uma igreja viva, uma igreja entusiasmada, acho que foi essa palavra que o senhor usou, né? Que inclusive a palavra entusiasmado significa cheio de Deus. Olha aí, ó. Deixa eu anotar isso, não sabia. Mas assim, o que o senhor acha que se deve isso? Essa mudança, o que aconteceu, vamos dizer assim, no meio cristão, que deu essa esfriada? E o que nós podemos fazer para poder voltar num geral, né? Excelente pergunta. Eu tenho tido, pela graça de Deus, alguns contatos assim de estar. Eu gosto muito de aprender. Então eu tento me colocar em lugares de desenvolvimento, de crescimento, de estar com outros pastores. E eu tenho estado em alguns lugares no Brasil os últimos anos de realmente encontros de pastores, de líderes das mais diversas denominações, inclusive. Estive agora também no início de novembro e tem se falado muito sobre isso, porque o Brasil está vivendo um avivamento, sim, eu creio. O que a gente está vendo, assim, o mundo inteiro está olhando para o Brasil espantado com o que está acontecendo. Porém, o que você falou também, há um grupo, parte da igreja que está acontecendo o esfriamento, o engessamento, algumas coisas, né? Então, eu vou falar um pouco da minha percepção e também muito que vai ao encontro do que tem se percebido. Algumas características. Primeiro, as igrejas que tornam a instituição maior do que o corpo, elas tendem a um esfriamento. E o que eu quero dizer com isso? Igrejas que se apegam muito à tradição, à história, à denominação. Não estou dizendo que isso é ruim, tá? Não, nada disso. Só estou dizendo que se a comunidade valoriza mais isso do que a essência do que é ser igreja, ela começa a caminhar para um esfriamento. É quando o que é louvado, exaltado, só se fala nisso, só se sabe? Você percebe o que ocupa o primeiro lugar no coração, sim, ou de uma pessoa, de uma comunidade. É o que é mais exaltado, falado, exigido, cobrado, que é o que é institucional. Quando o que é institucional começa a tomar o primeiro lugar, a institucional que eu digo humano, a estrutura física, o prédio, ou a tradição, ou a herança histórica da igreja, sabe? O que os fundadores... Se fala muito sobre isso e pouco sobre essência,
sobre o que é ser igreja, eu acho que esse é o primeiro. Inclusive, isso é científico no que diz respeito às pesquisas sobre igreja das últimas décadas, é que as igrejas históricas denominacionais, infelizmente, têm passado por um esfriamento. Não converte novas pessoas, os números de batismos vão diminuindo, pessoas comparados com igrejas não denominacionais, que são essas igrejas descoladas dessa estrutura mais rígida e vivem uma vida mais orgânica, de nascimento, de construção, onde não importa muito quem foi o fundador, qual é o regimento interno qual é a confissão histórica que é a de Westminster, quando não há muito apego a isso, mas mais apego a se ensina a palavra de Deus, se está tendo uma vida de mover do Espírito Santo genuíno, se pessoas estão sendo evangelizadas e convertidas, se há discipulado e cuidado pastoral genuíno. Sabe quando uma transformação. Isso se importa, é o assunto da comunidade mais do que a instituição? Eu acho que essa é a primeira marca. Não sei se eu consigo explicar que isso faz sentido. Sim. Né? Eu acho que é o que eu mais tenho visto e ouvido outras pessoas falarem. E os números mostram. Você vê igrejas, cara, e como a nossa, assim, nasceu na sala da minha casa. Que lastro histórico? Não tem nenhum, não. A gente tem a palavra de Deus, a gente olha para aquela igreja de Atos 2 como referência. Estavam reunidos, perseverando na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, de casa em casa. Essa é a nossa vida comunitária. E os sinais acompanhavam. E aquela era a nossa vida, é a nossa vida. Então, isso é o que importa para nós. Igrejas que normalmente têm tido essa história de nascer orgânica, nasce numa casa, nasce pequena e começa a construir, e não dá muita atenção assim a um lastro tradicional ou institucional. Nós vemos aí igrejas, cara, explodindo, igrejas de 10 anos com 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, evangelizadas, assim, óbvio, tem um ou outro que são transições. Eu linko muito isso, tudo que você falou, com a distração, né? Que hoje em dia, na verdade, o que eu vejo que tira muito o foco do cristão são as distrações, porque se cada um tivesse realmente cumprindo o teu propósito, o teu chamado, o entendimento que Jesus te chamou para você chamar mais pessoas, para você disseminar o evangelho de Cristo, né? E muitas vezes a gente prefere dar ouvido a outras vozes que não é a do Senhor. E aí começa o esfriamento espiritual, aí começam os problemas, né? Que as pessoas começam a ver mais a instituição como o corpo de Cristo realmente é necessário para que outras pessoas sejam alcançadas e transformadas também, né? Então, isso aí que eu tiro como base, né? Esse é um grande problema da nossa geração como um todo. Eu costumo falar esse primeiro ponto que eu acabei de falar, eu traduzo ele em religiosidade. Porque foi o que aconteceu com o povo de Israel quando Jesus vem. Você olha lá os evangelhos, Jesus não trata nenhum pecador como ele tratou os religiosos, com tanta aspereza, porque eles se apegaram ao que não deveriam se apegar, dentro daquilo que tinha natureza espiritual, que era a lei de Deus, mas eles ficaram tão obcecados pelo exterior, pelo fútil, pelo irrelevante para Deus, que perderam o coração, perderam a essência. E eu repito, não estou dizendo que uma igreja histórica, uma igreja que tem tradição, uma igreja que tem um nome, isso é um problema por si só. Não é. Pelo contrário, há muitos aspectos positivos em relação a tudo isso. O que eu quero dizer é sempre sobre o coração das pessoas, em não entender o lugar em que isso tem que ter. Você está entendendo o que eu quero? Então a pessoa fica religiosa porque ela se ocupa com o externo e perde o interno. E vira um sepulcro caiado, que é o que ele ataca os religiosos. Vocês estão preocupados com a aparência externa e se esquecem que por dentro vocês estão mortos. Entende? Então, é essa religiosidade que eu acho que é o primeiro aspecto, que é o que eu mais vejo. Igrejas, normalmente, que se apegam e abraçam de forma religiosa e até, às vezes, legalista, o tradicionalismo, a denominação, a história, os pais fundadores, as confissões, os regimentos internos, você entende? Eu acho que elas tendem a esfriar. O segundo aspecto, que é essencial, é que se distanciam do ensino da palavra genuíno. Eu falo isso e algumas pessoas às vezes ficam, irmãos na igreja ficam chocados, falam, pastor, faz sentido. É muito possível você pregar um ano inteiro, eu sou pastor, usando a Bíblia sem pregar o evangelho.
Não entendi, pastor. Como assim? Se eu quiser, eu uso a Bíblia para pregar qualquer coisa. Olha os últimos 20 anos no Brasil, a explosão do desenvolvimento pessoal, que eu acho que é muito bom, né? Ferramentas de melhoria, de finanças, de gestão do tempo, o coaching explodiu, né? E a maioria dos maiores coaches e treinadores de desenvolvimento pessoal no Brasil hoje usam a Bíblia para desenvolvimento pessoal. Eu lembro que em 2018, 2020, isso me chamou muita atenção, que um grande influenciador de finanças no Brasil fez um mês inteiro de lives, aulas e cursos usando provérbios. Provérbios. É a Bíblia, não é? É a palavra de Deus, não é? Sim. E ele usava os textos e um monte de princípios maravilhosos sobre como prosperar, como ser sábio com finanças e tal. Só que não é o evangelho, que lá não tinha nada do evangelho. Era só para você ter uma vida melhor. Tá usando uma ferramenta, né? A Bíblia, ela é cheia de sabedoria na Bíblia. Você tem sabedoria riquíssima. Então, muita gente pode usar. E igrejas, cara, infelizmente, sem perceber, abraçaram isso. Que pregações rasas e vazias de evangelho. E cheias, às vezes, de emocionalismos, motivação. Vou dizer uma coisa, cara. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que nos enche da vida de Deus é a palavra de Deus. Foi pela palavra que as coisas foram criadas. Foi por aquilo que transmite a natureza de Deus. Não é pegar textos bíblicos para pregações, ou motivacionais, ou que afagam o ego, ou que tornam as pessoas rasas, imaturas, infantis. Eu não acho, assim, mas muitos irmãos da igreja, uma das coisas que eu mais escuto, eu queria tanto, cara, ser o pastor, assim, é meu sonho, que ao terminar de pregar, as pessoas elogiassem a pregação. Você fala, nossa, pastor, que palavra boa, assim, e tal. Eu não tenho muito isso, assim, o pessoal reclama. Faz assim, ó, pastor, tô saindo aqui triturado. Apanhei até por dentro. Eu tô refletindo tudo e tal, tô sangrando aqui. Falam assim, às vezes brincando, cara, hoje apanhei, foi só tapa na cara e tal. Não é muito empolgante, assim, eu queria tanto que as pessoas saíssem alegres, mas assim, eu não posso fugir dessa mensagem. O chamado de Ezequiel, Deus fala para Ezequiel, você vai falar e ninguém vai te ouvir. Eles não vão gostar, mas é para falar. Antes de Ezequiel pregar, Deus já avisa que o povo não ia gostar, que não ia ser agradável aos seus ouvidos, mas era necessário que ele falasse. A gente adotou isso, cara. Eu não me importo muito com o que as pessoas vão gostar ou não. A gente não tem séries de mensagens, pregações. Então, a palavra de Deus e o evangelho é prioridade para nós. O evangelho é a nossa mensagem, é um dos valores que estão escritos lá. Então, a gente prega que o homem é pecador, está separado de Deus e não há um justo sequer, Romanos 3:23. De que só há um caminho para restaurar a relação com Deus. O seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo. Que é necessário que se arrependam todos, confessem a Cristo, renunciem aos seus pecados. A gente prega isso o tempo todo. E que só há uma esperança nessa vida e ela é eterna, não é pra cá. E, cara, essa é a nossa mensagem. Eu falo lá na cara, pro rico, que se ele gastar a vida dele ganhando dinheiro, ele jogou fora a vida dele. E eu não tenho esse dilema. Nós, como comunidade, nós não temos. Então, eu acho que há um distanciamento da palavra de Deus. Ué, mas o pregador abriu a Bíblia. Irmão, dá pra abrir a Bíblia. Meu professor de história abria a Bíblia no cursinho. Não é sobre abrir a Bíblia literalmente e ler um texto. É sobre a mensagem que é contida e o que o povo está absorvendo. Se o povo sai do culto achando que essa semana vai ser uma bênção, porque o pastor falou que é onde pisar a planta dos meus pés, eu creio nessa promessa. É uma promessa. Mas se ela é desassociada do evangelho, que é você será uma bênção, mas se o Espírito Santo estiver na sua vida, e para o Espírito Santo estar na sua vida, você precisa ter confessado, se arrependido e entregado sua vida a Cristo, porque aí você é selado com o Espírito. E isso exige de você arrependimento. Ou seja, percebe como é fácil o cara sair de um culto com a mesma afirmação, mas sem a mesma fundamentação. Só com os pós, sem os contras, né? A gente precisava marcar um café com o pastor Ronald, assim, com mais tempo, né, cara? Porque ele tem muita coisa pra... a gente... Pastor, mas resumindo, a gente tenta pregar o evangelho. Top demais te receber aqui de novo. E eu lembro que a última vez que você esteve aqui, a tua última mensagem foi a respeito da vela, que você precisa se gastar realmente na presença de Jesus.
E eu fico muito feliz de ver como você tem se gastado realmente na presença de Jesus. Mas como o tempo já está curto, a gente precisa finalizar. Mas eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem como aquela daquele dia. Quem sabe para quem está ali do outro lado, precisando ouvir uma palavra. Prepara o corte aí, João. Um minutinho. Consiga ouvir através da tua vida, pelo que você tem feito, né? Que você tem representado, né, na tua comunidade aqui com a gente. Para a vida delas também. Deixa uma mensagem pro povo de Deus aí. E mais uma vez, muito obrigado pela presença. Foi um prazer receber o senhor isso. aqui. Aquela câmera ali é toda sua. Vai lá. Que isso. Eu acredito que o que Deus nos chamou para viver é simples, mas é profundo. É simples ao ponto de um carpinteiro falar para pescadores algo que precisaria ser espalhado no mundo inteiro. Por que complicamos tanto a mensagem? Ela é muito simples. Agora, por ser simples, não quer dizer que signifique raso. Deus vai exigir de você o mais profundo da sua entrega, o mais profundo do seu coração, o mais profundo da sua disposição. Eu quero encorajar pastores, igrejas, líderes, pessoas que estão aqui ouvindo, a entenderem que um relacionamento com Deus é a coisa mais simples que pode acontecer. Envolve um coração disponível, talvez um abrir da sua agenda, nem que seja mínima, para ter Deus fazendo parte de uma vida devocional, enfim, mas não vai ser raso, cara. Vai ser profundo. Vai ir no mais profundo da sua alma, vai ter que tratar as coisas mais escondidas. Nós, como igreja, e resume muito o que nós estamos vivendo, talvez nós temos conseguido crescer, talvez nós temos conseguido avançar, porque a gente simplificou. A gente tem fugido de tudo aquilo que nos confunde, que é complexo, e focado na coisa mais simples. Pregar o evangelho, fazer um discípulo para Jesus, eliminando todas as distrações e esses exageros e coisas. Mas isso não quer dizer que precisa ser raso. Nós buscamos viver uma vida profunda com Deus e permitir que Ele venha agir no mais profundo das nossas vidas. Se você estiver disposto a Deus trabalhar de forma profunda na sua vida e abraçar com simplicidade o evangelho, sua vida nunca mais vai ser a mesma. É o que a gente tem pregado e vivido pela graça de Deus. Amém. Top demais. Top. Você ouviu, então. Para fechar com chave de ouro, Deus não quer que você se entregue pela metade. Ele quer que você se entregue por inteiro, que você mergulhe naquilo que Ele tem para tua vida. O pastor nos trouxe uma palavra poderosa e nós já gostaríamos de agradecer demais a tua presença e marcar o próximo aí que tem. Pronto. Vamos marcar um café também em off, daí a gente pode conversar bastante tempo. Não tem, aqui a gente tem um limite de tempo, né? Nós temos mais um convidado lá embaixo. Mais um convidado lá embaixo esperando também pra gente gravar. E muito obrigado, pastor. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no 3x2. Eu agradeço. Que Deus abençoe e continue avançando aí. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente volta. Vamos receber o nosso convidado. Abraço. Já voltamos aí.